Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez a um videozinho do nosso canal, o Direito da Sua Família, onde a gente tenta falar de maneira descomplicada do direito e da relação familiar, essa maluquice que é isso aí. Bom, na sequência eu vou falar para vocês a respeito da alteração da lei da guarda compartilhada. Fica comigo até o final do vídeo, bora lá! Bom, gente, houve uma mudança importante no dia 30 de outubro agora, muito recentemente. Eu fiz inclusive uma live no YouTube e no Instagram falando a respeito, mas agora eu pretendo fazer um vídeo um pouquinho mais completo para vocês entenderem o que de fato mudou, como provar, sobre quem se aplica esse risco de violência familiar, se vale só para a mãe e para o pai e para a criança, ou se estende a outros familiares, enfim. Nós vamos falar a respeito de tudo. Aí eu fiz um roteirinho aqui para a gente não esquecer de nada. É o seguinte, como eu falei, a regra no Brasil é a guarda compartilhada e vai continuar sendo assim. Mas o legislador mudou agora um detalhe super importante a respeito desta regra. Porque até então a justiça bizonhamente acreditava que o companheiro ou a companheira podem ser agressivos, violentos, desde que sejam bons pais ou mães. Havia uma separação absurda que fazia com que era muito difícil a determinação da guarda unilateral sob a alegação de violência. Beleza? Bom, era isso. Hoje não. A justiça entende que aquele genitor violento, agressivo, ele não pode ser considerado um bom pai e boa mãe. Não pode, tá? A regra é do genitor ser violento, né? Mas pode acontecer dos dois casos. De qualquer forma, o que falou a lei? A lei disse, antigamente era assim, ó. A lei falava, bom, a regra é a guarda compartilhada, exceto se um dos genitores não puder exercer o poder familiar, e isso talvez ali por estar preso, condenações, esses detalhes mais graves, ou se um deles dissesse ao juiz que não tem interesse na fixação da guarda compartilhada, por não conseguir exercer essa guarda. Acontecia muito, tá? Mas é consensual, entende? Então, do contrário, a regra era a determinação da guarda compartilhada e pronto, independentemente da distância. Ou seja, um poderia estar morando num estado e outro no outro, que determinava-se a guarda compartilhada. Agora não. Colocou-se uma vírgula e falou, exceto se houver risco de violência familiar. Olha que loucura. Risco de agressão e violência. Então não necessariamente tem que ser consumado, mas tem que haver provas disso. Então nós vamos falar a respeito. Agora primeiro vamos falar que tipo de agressão que a lei abraçou. Física, psicológica, e aí as ameaças, as pressões, e nós vamos falar, e as medidas protetivas, obviamente, que são decorrentes de um boletim de ocorrência. Eu quero deixar bem claro aqui que passou a ser, já era, mas passou a ser muito mais importante buscar auxílio da polícia através do boletim de ocorrência. Muito mais, justamente por conta desta possibilidade da alteração da guarda. Beleza? Então, se eu posso deixar uma dica gravada, é o seguinte, sofreu uma ameaça, sofreu uma agressão, não deixe pra lá, porque isso pode te ajudar sim numa ação de guarda a ser determinada a guarda unilateral da criança para você, ok? Adiante. Por que a justiça entendeu dessa forma? Ela entendeu porque a guarda compartilhada, ela exige, sempre exigiu aos meus olhos, mas não aos olhos de toda a justiça, um bom relacionamento entre pai e mãe. Por quê? Porque eles vão continuar convivendo constantemente, ou deveriam, nas questões ali das decisões da vida civil da criança. Ah, se vai nessa escola ou naquela, se vai optar por esse tratamento médico ou aquele, se vai ter, sei lá, esta religião ou aquela, sabe essas decisões da vida civil que a criança não tem capacidade? A guarda compartilhada determinava isso, essa participação. E na teoria é bem bacana, porque imagine, olha, houve ali a ruptura daquele relacionamento, marido e mulher, companheiro e companheira já não são mais, não conseguem conviver ali juntos, mas continuam sendo
pai e mãe daquela criança ou daquelas crianças, e por via de consequência isso buscava aproximar aquele que sai de casa, aquele que não fica residindo com as crianças. Na teoria é legal, mas na prática criava uma prisão. Então, por que prisão? Porque era uma forma de manipulação à distância. Ou seja, eu tenho muito caso no escritório de genitores abusadores que controlam a mãe à distância através desse poder que a justiça dava a eles, que é da guarda compartilhada. E enchiam o saco, a verdade é essa. Bom, agora, com essa comprovação, e como faz prova, Guaraci? Prova através de vídeo, prova através de print de WhatsApp, prova através de boletim de ocorrência, prova através de laudo psicossocial do psicólogo, inclusive pode ser do psicólogo particular também, mas psicólogo do juízo principalmente, que vai perceber ali se há algum tipo de pressão, de violência psicológica sobre a criança ou sobre a mãe, e aí sim laudar isso para que sirva de prova processual e a gente consiga avançar com isso e justificar o pedido da guarda unilateral como sendo passível de determinação por conta dessa agressão. Entendem? Eu tenho várias mães aqui que estão sofrendo horrores e que na hora que a lei foi publicada, eu já lembrei delas na hora e já falei com elas no WhatsApp, inclusive, a respeito, justamente porque surgiu uma luz no fim do túnel. Olha que legal. Bom, bora lá. E essa violência, ela é considerada quando ela é exercida sobre quem? É só sobre a mãe ou sobre o pai? É sobre a criança também? Ou se estende? Olha que legal. A lei fala de risco de violência familiar e doméstica. Ou seja, aquele núcleo doméstico, aquele núcleo familiar, e isso pode ser, de repente, inclui ali, conviver o sogro e a sogra juntos, cunhado, enfim. Quem quer que seja que estiver sofrendo essa ameaça por parte do genitor, de um dos genitores, pode dar base à determinação da guarda unilateral. Óbvio que isso tudo tem que ser comprovado, e é por isso que eu falei para vocês. Lembrando, laudo, vídeo, print de WhatsApp, boletim de ocorrência, medida protetiva, tudo isso vai dar, de fato, a chance do Poder Judiciário decidir da melhor forma, aplicando agora a alteração legislativa que tivemos. Ok? Bom, então eu falei para você que vale também a violência sobre a criança, a violência sobre outros filhos que não são do casal. Vamos dizer que a mulher tem filhos de outro relacionamento mais velhos. Se tiver violência sobre essas pessoas, essas crianças que estão no mesmo núcleo familiar, também é justificativa para que aconteça, determine a guarda unilateral. Olha que legal, gente. Então, houve aí a criação de um campo de força, de proteção familiar, afastando o agressor. Por quê? Porque, como eu digo, se a mãe está sofrendo uma agressão, seja ela verbal, psicológica, uma ameaça, o que quer que seja, ou um dos irmãos, ou a própria criança, ou o vô e a avó, enfim, para a criança também não tá bom ficar perto daquela pessoa. Você está entendendo? É isso que mudou o jogo. É por isso que é maravilhoso essa alteração aos meus olhos. Óbvio que é uma coisa muito recente, que nós não temos ainda informações da aplicação efetiva dessa alteração legislativa. E demora um certo tempo no judiciário, beleza? No judiciário nem sempre as coisas são rapidinhas como a gente gostaria. Mas vamos lá. Falei das provas e ressalto novamente, importância do BO, não deixe violência passar em branco, beleza? E, como eu falei para você, também vale para todos os casos. Será que vale para todas as ações de guarda, mesmo aquelas que já estavam rolando antes da alteração da lei? Vale. Desde que não esteja sentenciado, é possível, se houve inicialmente, na petição inicial, o pedido de guarda unilateral ou se a agressão, a ameaça surgiu depois da ação, é possível sim a alteração do pedido, a retificação do pedido com justificativa nessa alteração legislativa que alterou o Código Civil no artigo 1584, colocando ali no parágrafo 2º essa vírgula considerando possível agressão, e também incluiu no Código de Processo Civil,
no artigo 699-A, dizendo ali que quando tiver uma audiência, o juiz vai perguntar sobre o risco, da existência deste risco de agressão, e vai abrir prazo de 5 dias para que seja juntado aos autos provas robustas do que está acontecendo. A partir dali, né? Então são 2 momentos, né? Seja na petição, seja numa audiência, onde a gente vai ter condições de alegar essa violência e pedir a determinação da guarda unilateral. Bom, eu acredito que falei tudo por hora que é possível falar a respeito dessa lei. Então falei sobre quem ela recai, falei quais são as condições, falei se vale para todos os processos ou não, falei quais são as agressões que são abraçadas, né, por essa nova alteração legislativa aí, que eu espero que mude o cenário. E o que eu quero que você faça com isso é que compartilhe para ajudar a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Quando você dá um like nesse vídeo, o YouTube entende que ele é relevante. Então você ajuda a gente a divulgar boas informações por aí, beleza? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!